Esse podcast é distribuído pela Central 3. Antes de qualquer coisa, o segundo tópico desse episódio é daqueles que tem muito material gringo. Então tem com tradução e sem tradução. Essa aqui é a versão sem tradução. Se você quer a versão com tradução, vai lá no nosso feed. Agora vamos continuar. Rapidinho uns avisos. Melhor forma de apoiar o Medo e Delírio é Pix corrente no medoedelirioembrasilha@gmail.com. E bora pra uma agenda do Medo e Delírio. Sábado agora, dia 28, festa na Autêntica em BH. 11 de abril, lançamento do livro O Juízo Final em São Paulo, na Megafauna do Copan. Dia 16 de abril, lançamento do livro O Juízo Final em Brasília, no Paradeiro Café. Dia 18 de abril, festa do Medo e Delírio em Brasília, na Infino. Dia 25 de abril, lançamento do livro no Rio, na Livraria Janela em Laranjeiras. E dia 26 de maio, lançamento do livro O Juízo Final em BH, na Livraria Gene Papo. Tá tudo no descritivo. E pra terminar, quer anunciar no Medo e Delírio? Escreve pro medoedelirioembrasilha@gmail.com. Agora, bora pra abertura. A guerra continua lá no Oriente Médio, mas os impactos estão chegando. O preço do diesel está nas alturas. A alta no preço do diesel tem inviabilizado o trabalho de caminhoneiros autônomos. Muitos preferem deixar os veículos parados, alegando prejuízo. Em todo o país, são cerca de 1.400.000 profissionais nessa situação. Com o preço atual do diesel, quase todo o valor do frete vai ficar no posto de combustível. A gente lembra que a causa desse aumento é a guerra no Oriente Médio, com o fechamento do Estreito de Hormuz. No Oriente Médio, rota onde passa 20% da produção mundial de petróleo. O presidente Lula anunciou medidas para reduzir o preço do diesel. O pacote zera PIS/COFINS sobre o diesel e cria uma subvenção a produtores e importadores. Para compensar a perda de arrecadação, o governo instituiu uma taxa de 12% sobre a exportação de petróleo. Nós tomamos uma decisão. Nós dissemos, a gente não vai permitir que a guerra do Irã traga prejuízo para o povo brasileiro. Assim como o consumidor não pode ser prejudicado pela guerra, o produtor não pode ser favorecido pela guerra. A Polícia Federal e outros órgãos federais deflagram na manhã de hoje a Operação Vem Diesel para fiscalizar o preço dos combustíveis em todo o país. Por que tem que fazer guerra lá e sobrar para nós aqui? Por quê? O que você tem que ver com a guerra do Irã, baixinha? Não tem nada, tem? Não tem não. Eu também não tenho. Mas vai sobrar para nós, porque o Brasil importa 30% de óleo diesel. A gente inventou a Petrobras para que a gente não permita que o aumento chegue. O diesel caro é porque o Brasil não tem capacidade de refino. Porque se a gente conseguisse não só explorar o petróleo que a gente tem, mas refinar nacionalmente, a gente não estaria submetido a essa alta do preço do diesel da mesma maneira. Mas a gente está submetido porque a gente importa diesel. E a gente importa diesel porque a gente não consegue refinar. E a gente não consegue refinar porque o nosso sistema foi sucateado por Jair Bolsonaro. Quem que tinha que ser? Quem que tinha que ser? Que foi pago para isso. Todos os indícios são de que as joias foram uma propina para que ele basicamente vendesse a capacidade de refino do Brasil a preço de banana. Temos certeza absoluta? Não temos. Isso é um caso hipotético, deixar bem claro, um caso hipotético. Mas é isso que está colocado, e o fato é que temos um problema de capacidade de refino que vai precisar ser resolvido em algum momento. Então isso é também uma questão de soberania mesmo. O que agravou essa situação foi a privatização de 2 refinarias da Bahia e do Amazonas e a privatização da BR Distribuidora. Ou seja, nós poderíamos hoje ter a Petrobras controlando todo o abastecimento de petróleo do Brasil, minimizando o risco em relação aos preços. Uma das perdas que mais está sendo sentida pelos brasileiros é a da BR Distribuidora. A empresa foi efetivamente privatizada em julho de 2019. A Petrobras tem feito um corte nos preços, só que ainda não chega no consumidor final. A Petrobras, ela foi construída para ir do poço ao posto. Petrobras, do poço ao posto. E recentemente, governos anteriores resolveram que a Petrobras não podia mais estar na distribuição e venderam a BR Distribuidora. Com o acesso ao consumidor final, a Petrobras conseguia ajudar a formular preço ao consumidor final. Acessível ao consumidor final. Pois é. O PT, o partido do presidente Lula, ele defende, por exemplo, reestatizar a BR Distribuidora e outras refinarias. Isso justamente como uma forma de não ficar mais suscetível a isso. Tá certíssimo. Medo e Delírio em Brasília. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Você viu a Fernanda Torres? Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo.
Calma! Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e Delírio, hein? É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Fora seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. E um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 21 de 2026. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. O terrível PowerPoint da Globo News. Tamo de volta, senhoras e senhores, e, gente, eu fiz uma piadinha, porque o Flávio Bolsonaro disse isso aqui, ó. Essa organização criminosa, CB, PCC, Al-Qaeda. Aí eu falei o quê? Al-Qaeda? Ele é burro. Pois é, aí trata-se da Al-Qaeda. E por causa da minha ignorância sudestina, eu vou apelar pra Wikipédia. A nova Al-Qaeda ou Tropa do Vaqueirinho, é uma organização criminosa da Paraíba. Ela é uma dissidência da antiga Al-Qaeda e da Al-Qaeda RB e foi criada em 2019. Pronto, mas agora, enfim, vamos falar do terrível PowerPoint da Globo News. Esse foi o primeiro tópico feito nessa semana. Era pra ter saído no último episódio, mas caiu por motivos de... Sim, o infográfico da Globo News não é bem um PowerPoint. Corrija. Sai daqui, Deltan. É mole isso. Vai embora, meu irmão. Pessoal, tô indignado. Caralho, bicho. Calma. Meu irmão, sai daqui agora. Essa é a reação do sistema. Nua e crua. Pois é, não é um PowerPoint, mas o cretinismo é tamanho Amiga, não tem como te defender. que remeteu ao inacreditável e fatídico PowerPoint do Deltan. Hoje é um dia de chorar. Caralho, meu irmão, tu tá abusando, hein? Você já deve ter visto isso por aí. Um infográfico intitulado Conexões de Daniel Vorcaro. Vontade de chorar e morrer. Se você não viu, procure por aí, PowerPoint Globo News, e dá uma olhadinha. Bom, aqui a gente vai colocar todo um telão pra vocês de personagens que já apareceram de uma forma ou de outra nessa teia do caso Master e também ligações com o banqueiro Daniel Vorcaro. Vou colocar aqui pra gente poder comentar. Roda, por gentileza. Ih, rapaz. Quando a imagem entrou no telão, era pra todo mundo no estúdio. Agora ninguém pode se mexer. Está claro. Era pra bater o olho e ficar paralisado por um tempo, analisando os absurdos. Que viagem é essa, velho? E mandar todo mundo em uníssono Pode ser. e bora pra autópsia do absurdo. No meio tem a foto do Vorcaro, personagem principal, ok? Tá correto. Aí tem várias linhas vermelhas ligando ele a 12 outros personagens. Dessas 12 pessoas, uma tá fisicamente mais próxima do Vorcaro. Adivinha quem é? Paulinho Gogó. É ele. É Lula. A foto do Lula tá tão próxima que tá tocando na foto do Vorcaro. Sabe. E na metáfora dos círculos concêntricos, dá pra entender semioticamente que proximidade física indicaria proximidade relacional. E a foto do Vorcaro tá colada na do Lula. Eu, sinceramente, fico muito puto. Pode ser interpretado como um círculo, eu acho que é o mais provável, ou pode se pensar também de cima pra baixo. Aí o Lula estaria acima do Vorcaro. E sim, o Lula teve uma reunião no Palácio com o Vorcaro e o Galípolo, fora da agenda oficial, o que é errado. Tá errado. Ah, como a gente já enfatizou aqui 1000 vezes, o escândalo do Banco Master é um escândalo da direita. Desculpa, gente, isso aqui não é uma crise do sistema político brasileiro. Isso aqui é uma crise da direita. O Vorcaro morria de amores é pela direita. Bom, mas voltando, além do Lula, tem mais 3 personagens com fotos bem próximas do Vorcaro. E em comum, essas pessoas têm o PT. Também acima do Vorcaro, mas do outro lado do Lula e um cadinho mais distante, tá o Guido Mantega, ex-ministro do Lula. O Guido, que achou uma boa ideia avançar os interesses do Vorcaro e foi caguetado até pelo Jacques Wagner. Interessante. Quando eu me encontrei com o Guga, ele disse, eu tô querendo melhorar o nível do banco. E eu preciso, pro Conselho de Administração, um jurista. O Lewandowski tinha acabado de se aposentar do Supremo. Ele perguntou, o senhor tem algum nome que o senhor conheça, que é um nome... Eu digo, olha, se é um jurista de peso, o Lewandowski acabou de se aposentar do STF. Seu Rolando Leva! Mas Lewandowski não é que foi uma indicação minha, que eu não indiquei nada. Eles é que vieram me perguntar pra eu citar como eu tô no mundo político. Gagueja não, cara. E embaixo da foto do Vorcaro, mas bem pertinho deles, tem o PT da Bahia. Pois é, inclusive tá escrito PT da Bahia. E tá lá, a estrela do PT. E apesar disso aqui ser uma... crise da direita. O único partido com a marca no PowerPoint da Globo News é... o PT! E sim, o Jacques Wagner e o Rui Costa têm que assinar esse BO. Não é a gente que vai ficar defendendo esse cara aqui, não. Nem fudendo, nem fudendo. Mas dava pra colocar a foto deles e não usar a estrela do partido. Não nesse ambiente em que o PT não é nada significativo nesse esquema. A crise da direita. Aí, do lado do PT da Bahia, tem...
O Galípolo. Falando sério? Tem o presidente do Banco Central que liquidou o Master, mas não tem o Campos Neto. Ele, por exemplo, estava no grupo de WhatsApp de ministros do governo Bolsonaro, mas ele não devia fazer parte dali, sendo o presidente de uma instituição independente. Campos Neto, presidente do BC, que ignorou a ficha corrida do Vorcaro e não só permitiu que ele tivesse um banco, como também fez vista grossa para um crescimento pornográfico e suspeitíssimo, não fazendo nada. Todo mundo louco. Mantenha sua calma, que piora. Calma, que piora. As fotos seguintes estão mais distantes do Vorcaro. E aí tem o Antônio Rueda. O presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, é investigado pela Polícia Federal por suposta ligação com integrantes do PCC. Alexandre de Moraes e Lewandowski. Lewandowski foi indicado pelo Lula e foi ministro da Justiça do Lula. O Alexandre de Moraes, como foi um grande antagonista do Bolsonaro, é erroneamente associado ao PT. Aí nas fotos mais afastadas do Vorcaro, repito, as mais afastadas tem o Hugo Mota, o Alcolumbre, Ciro Nogueira, Nicolas Ferreira e João Dória. Calcinha apertada. O Dória tá mais perto do Vorcaro do que Mota, Alcolumbre e Ciro Nogueira. O Ciro é o amigo da vida, né? Meteram o ex-governador João Dória, Calcinha apertada. Calça apertada. que ganhou 3 milhões em consultoria do Vorcaro, mas não colocaram o Ibanez. Não dá. Ibanez, o governador que tentou salvar o Master de tudo que é jeito. Foram no mínimo 12 bilhões dados pro Vorcaro. E agora o governo do DF tá com um buraco de muitos bilhões pra cobrir. A crise da direita. Mas quem aparece colado com o Vorcaro É Lula. não tem Cláudio Castro, Mochila. governador que contrariou todos os pareceres e colocou 1 bilhão Com medo de bananada. dos aposentados no Master. Não tem Tarcísio. Tamo juntos. E não tem Bolsonaro. Muito obrigado. Justamente os que mais ganharam dinheiro de campanha do Zettel. E na real é secretário do Vorcaro. E durante a apresentação desse infográfico, não teve qualquer objeção. Aí não. Não pode, cara. Não tem como defender. E nem durante o restante do programa. Bastante complicado. E aí tudo foi tão absurdo e teve uma reação gigante que o pau comeu na redação dos canais Globo durante o fim de semana. Olha esse título da matéria do Daniel Castro no Notícias da TV no UOL no dia 24. Globo News tem clima de terror e demissões após ligar Lula e PT a Vorcaro. E repara só, não é terror por retaliação do governo não, hein? Muita gente lá dentro ficou puta, claro. Mas aí, no meio da pancadaria corporativa, um óbvio pedido de desculpas, O mínimo. demorou 3 dias pra acontecer. Deixa eu registrar aqui para vocês, na última sexta, a gente exibiu aqui uma arte com o objetivo de apresentar as conexões do Vorcaro com políticos e acessos relevantes. Ficou uma merda. Como a gente já fez em outras ocasiões. No entanto, o material estava errado e incompleto. E também não deixou claro o critério que foi usado para a seleção das informações. Não ficou. Esse conteúdo acabou misturando contatos institucionais com nomes que Vorcaro menciona como tendo relação contratual ou pessoal, além de outros nomes, sob análise da PF. O pedido de desculpas deveria vir com a exibição de um infográfico que mostrasse as reais relações do Vorcaro Crise da direita. de acordo com a importância delas na trama. E isso não aconteceu. Volta pro Daniel Castro no Notícias da TV do UOL no dia 24. O Notícias da TV apurou que a direção da Globo News já tomou a decisão de demitir os profissionais envolvidos na produção da maior gafe jornalística do ano até agora. Por enquanto. Os demitidos serão editores, ou seja, os que confeccionaram e aprovaram o material. Não é bem assim que o telejornalismo funciona, né? Quando um chefe cai é porque tem algo estranho. E pra corroborar isso, reza a lenda, corre a boca pequena, que não teve demissão nenhuma. A produção da arte com as conexões de Vorcaro foi pedida pela chefia de manhã, mas só ficou pronta no momento da exibição. Andréa Sadi, apresentadora do Estúdio I, só viu a arte no ar. Ela participou de um evento da Globo durante a manhã e não acompanhou diretamente a produção da edição do programa de sexta. Pois é, ao vivo é complicado mesmo, mas dava pra ter feito uma crítica a ele ali no ar. No dia estavam lá Sadi, o Valdo Cruz, o Dapiev e o Tomás Trauma. E é muito difícil de acreditar que ninguém lá de cima dos canais Globo sabia disso. E também sabe-se que, normalmente, nas redações de telejornais e jornais, esse antipetismo é coisa lá de cima. Dificilmente esse foi um erro pra baixo da pirâmide. E muito complicado dizer que a direção da Globo jamais faria isso. É a boa e velha luta de classes. Isso se chama luta de classes. Os grupos de mídia têm interesses da elite. Tá falando da elite. E a elite não quer que o Lula vença. Um bom exemplo disso é um texto da Folha avaliando o trabalho do Haddad, que saiu do Ministério para disputar o governo de São Paulo. O título é: Fernando Haddad surfou em crescimento econômico e derrapou no fiscal. O Haddad surfou a onda da economia. Foi só levado, não tinha nada a ver com aquilo. Passada a indignação inicial, com o título, a gente foi ler o texto.
Levantamento feito pela Folha com base em indicadores econômicos mostra que, enquanto seus antecessores lidaram com recessões ou baixo crescimento desde 2014, Haddad conviveu com uma economia que avançou ao ritmo de 3% ao ano, em parte com estímulos fiscais. Porra. É claro que teria que ter um porém, né? Um em parte. Onde já se viu crescer com estímulos fiscais? Estímulos fiscais é pecado? Onde já se viu o governo estimular a economia? Isso é no mundo inteiro. Para as franjas mais liberais da sociedade, esse papel cabe unicamente ao investimento privado. A retomada do crescimento vem pelos investimentos privados. O primeiro grande anúncio da gestão foi justamente um pacote de medidas fiscais, em janeiro de 2023, com corte de despesas e medidas para aumentar a arrecadação. Por que será? Paulo Guedes! E acredite você, a matéria não explica o que o Haddad recebeu do Guedes. A gente já mencionou isso aqui no Medelírio algumas vezes, mas a gente fala disso depois. A bolsa subiu cerca de 80% nesse período e bateu recordes, enquanto o dólar está em patamares distantes dos R$6 verificados no momento de mais estresse da gestão, e antes do início da guerra no Irã, abaixo dos 5,28 no final de 2022. E pela gente não tinha nem arcabouço, que é um teto de gastos maquiado. Claro, ninguém quer que o governo fique se endividando sem limite. Mas o endividamento, se for feito de forma inteligente e longoprazista, pode ser bom. Governos de esquerda deveriam lutar para acabar com a política que busca diminuir a presença do Estado. Mas sim, claro, a gente entende as vicissitudes políticas. Mas feita a crítica, o que o Haddad fez até aqui foi bastante coisa. Ou alguém em 2023 achava que a gente ia chegar em 2026 com esses números nessa quadra miserável da história, tendo que lidar com figuras como Lira, Alcolumbre e Mota. E sim, tá tudo muito caro, sim. Sim, as famílias estão endividadas e as coisas andam juntas. Infelizmente. Os indicadores fiscais, no entanto, não seguem a mesma trajetória positiva. A terrível crise fiscal brasileira! A dívida bruta repetiu o forte crescimento visto nas gestões Dilma e Temer entre 2015 e 2018, após uma sucessão de déficits fiscais. Apesar de a carga tributária estar em patamares recordes, a dívida bruta do Brasil fechou 2025 em 78,7% do PIB. Drama. No início do governo Lula, estava em 71,58%. Pois é, terríveis 78,7%. Tem sorte mesmo os espanhóis com 101%, canadenses com 112%, franceses com 116%, estadunidenses com 122% e japoneses com incríveis 234,9%. E volta uma tristeza inacreditável. A boa relação com o Congresso nesse período garantiu ainda a aprovação da reforma tributária, o que levou a agência ASP a elevar a nota de crédito do Brasil no final daquele ano. Entendeu? O Haddad só surfou na boa relação com o Congresso. Pô, pela primeira vez, o governo criou uma estrutura para colocar uma proposta em pé. Era o Bernardo Api, o secretário extraordinário da reforma tributária. Pela primeira vez, o governo federal fez isso, mas pelo texto, parece que a vitória é do Congresso. Sabe como é que é, né? Muita tranquilidade, com muita abertura, com todo o espaço para o diálogo. O texto passeia pelos últimos anos, mas bora para 2025. E bora colocar a trilha adequada pro clima de parte da imprensa com o PT. No segundo semestre, no entanto, o ministro conseguiu diversas vitórias, com a aprovação da Lei do Devedor Quanto Mais, do projeto que corta benefícios fiscais, do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária e da reforma do imposto de renda, promessa de campanha de Lula. Porra! As conquistas são citadas quase de passagem, e o texto, recheado de gráficos, acaba e não se fala dos precatórios do Guedes. Em 2022, eles estão alegando que teve um superávit primário. A que custo? Vamos lá. O Bolsonaro deu um calote nos governadores. Tomou o ICMS sobre combustíveis dos governadores com a promessa de pagar. Quem pagou foi o governo Lula em março de 2023. 30 bilhões de reais. Para indenizar os governadores da barberagem do governo Bolsonaro no ano anterior, que para baixar o preço da gasolina artificialmente tomou esses 30 bi dos 27 governadores do país. Quem teve que pagar foi o governo Lula. O superávit primário de 22 também se deveu ao calote de precatórios, que somado com o calote de 24, porque não estava no orçamento de 24, e nem no de 23, e nem no de 22, foram 92 bilhões a mais. O superávit de 22 também teve outras duas razões. A barberagem da venda da Eletrobras, vendeu na Bacia das Almas, uma das empresas mais importantes do Brasil, e depenaram a Petrobras com a distribuição de dividendo que superou 200 bilhões de reais num único ano de distribuição de dividendo. Queridos amigos e amigas, assim qualquer um faz superávit primário. O Bolsa Família estava fora do orçamento. É como se o Valdemar da Costa Neto tivesse escrito o texto, pô. Infelizmente,
gente não teve alguém pra retrucar. Vocês devem lembrar desse trechinho aqui do episódio passado, né? Tinha dinheiro pra tudo. Chefe, o Brasil tá quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. O Brasil é um país maravilhoso. Falar pro Fernando Haddad isso aí, ele vai dizer que ele pegou um rombo enorme. Na cara! Que loucura! O Paulo Guedes empurrou os precatórios para esse governo, o estouro dos R$600, mais o orçamento secreto. E o orçamento secreto, hein, presidente? E as emendas impositivas? Pois é, e tá tendo um personagem que tá passando relativamente ileso pela cobertura da imprensa em geral, o Campos Neto. E o título de uma notícia ilustra isso um pouco. PF investiga se Campos Neto se omitiu ou foi enganado no caso Master. O diretor de Banco Central mais ingênuo do mundo. Se a gente tivesse que chutar, a gente acha que o Campos Neto não foi enganado, não. Mas se ele fosse mesmo, estaria explicado por que caralhos ele foi votar de camisa amarela da seleção. O inquérito tem como foco determinar o grau de conhecimento da autoridade monetária sobre as irregularidades que cercavam a instituição financeira no momento em que as operações receberam o aval oficial. E os ouvintes mais atentos devem se lembrar que o Campos Neto jura que ele só soube dos problemas do Master quando um banqueiro fofoqueiro avisou ele. Não foi pelo Banco Central, não. Porque, gente, tudo leva a crer que é uma mentira de dimensões astronômicas, né? E é impressionante como os postos de comando de parte da imprensa continuam achando que a volta da extrema-direita é um cenário aceitável. O pior, que o Flávio é moderado. E isso enquanto o Trump destrói com a imprensa americana em pouco mais de um ano de governo, hein? Puxa daí, Cunha. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Antes de ir pro próximo bloco, um anúncio. Apesar dessa quadra miserável da história, Brasília continua funcionando. A disputa hoje passa por comunicação direta, base organizada e uso de dados. E por uma escolha. Você vai deixar as Big Techs falarem por você e correr o risco de ser banido pelos algoritmos? Quem depende disso só terceiriza a própria voz. Quem constrói a própria base de contatos, não. A EVAG desenvolve estratégia digital para mandatos, partidos, entidades e movimentos. Você com certeza já assinou algo produzido pela EVAG, como, por exemplo, o maior abaixo-assinado da história da Câmara. Aquele contra o PEC da bandidagem, que reuniu 1,4 milhão de assinaturas e ajudou a derrotar o projeto. Se você não controla a sua comunicação, alguém controla por você. Não dependa apenas das redes sociais. Acesse evag.com.br. Os personagens mais insuspeitos do mundo hoje no Medo e Delírio. Vamos, enfim, falar da Guerra Santa! E pra surpresa de ninguém, os Estados Unidos está tomando um pau numa guerra assimétrica. E você pode duvidar desse podcast, mas esse podcast tem o curioso hábito de trazer pessoas absolutamente insuspeitas pra corroborar nossas opiniões. E se prepara que hoje tá caprichado, hein? I think what people are struggling with, what I'm struggling with, is a full understanding of who has the upper hand right now? Who is in a stronger position as that process unfolds? Iran. I think, and I regret having come to this conclusion. Presta atenção que isso aqui é importante. Because, like many MI6 officers of my generation, we faced the violence and brutality of the IRGC for most of our careers. That's the Islamic Revolutionary Guards Corps. O MI6 é o serviço de inteligência britânico. E não é qualquer oficial do MI6 dizendo que o Irã tem a dianteira, não, hein? Esse é o Alex Younger. Ele foi o mais longevo chefe do MI6. Ele comandou o serviço de inteligência de 2014 a 2020. E quando ele fala da minha geração, é importante. Ele nasceu em 1963, quando o Irã era governado por um ditador brutal, colocado lá pelo MI6 e pela CIA. Depois que essas mesmas agências de inteligência derrubaram em 1953 um presidente democraticamente eleito muito popular que queria que a riqueza do maior produtor de petróleo do mundo ficasse com o seu povo. Aí, em 1979, os ayatollahs tomaram o poder do ditador e conseguiram isso pelo absoluto ódio que o povo tinha da brutalidade imposta pelo ditador. Brutalidade essa cujo objetivo era manter o fluxo pornográfico das riquezas do Irã para o Ocidente. Aí, em 1979, a Guarda Revolucionária foi criada. E o Alex entra no MI6 em 1991. So there is no love lost between us, and I shed no tears for Ali Khamenei, who was killed at the beginning of this war. É uma fonte insuspeita ou não é? É! But the reality is that the US underestimated the task. É que bora pra outro personagem insuspeito. Unexpectedly, when this war broke out, unexpectedly, they started sending missiles to UAE, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, and elsewhere.
And nobody thought they were going to... Were you equally surprised by that, Pete? Aí o Pete Hegseth, secretário da guerra, responde que muito mais do que imaginávamos. Pois é, se eles achavam que o Irã jamais atacaria os seus vizinhos, como diz o Trump aí, porque caralho, os países do Oriente Médio gastam bilhões e bilhões em sistemas de defesa antiaérea dos Estados Unidos. A tal suposta ameaça sempre foi o Irã. E os sistemas de defesa estão falhando espetacularmente. Para fazer espetáculo. This action has put back the economies of the Gulf by 10 or 15 years. The impacts on places like Dubai, which have over 40 years, created economic miracles. I mean, you know Dubai, many listeners will know Dubai. No. It's probably the easiest place to talk about. In a sense, it's heartbreaking. They took places in the desert and they have built them into financial capitals, places where a lot of expatriates moved, airport hubs, innovation hubs, and it's all being destroyed. I'm a very stable genius. It's being destroyed because the US-Israeli strikes are being conducted using their bases. And those countries, UAE or United Arab Emirates or Qatar, felt that having American bases made them safe. They thought those bases were their protection against Iran. What they've discovered is having US bases, and this would apply to Britain and Germany as well, makes you a target. Because obviously, a country that's being attacked from a base will try to take out that base, and then we'll take out the infrastructure around it. E depois a gente vai falar das bases dos Estados Unidos pelo Oriente Médio. Mas por enquanto vamos seguir com um antigo chefe do MI6. In practice, the Iranian regime has been more resilient than I think anyone would have expected. Nós com os alemão vamos se divertir. Pois é, não foram só os patetas fundamentalistas da Casa Branca que subestimaram o Irã. They took some good decisions, actually, as early as last June about dispersing their military capability and delegating the authority for the use of those weapons, which has given them significant extra resilience against this incredibly powerful air campaign. Não à toa a estrutura continua de pé. Tentaram decapitar o poder iraniano, mataram dezenas de líderes e o regime continua inabalado. E isso deveria ser óbvio. Nenhuma campanha aérea mudou o regime. Embora aqui com o ótimo Robert Pape. For over 100 years, states have been trying to topple regimes with air power alone, and in 100 years, it has never, and I'm choosing my words carefully, it has never succeeded. Mas vamos voltar aos acertos da estratégia iraniana. Segundo o ex-chefe da inteligência britânica. They have embarked on what's technically called horizontal escalation, i.e. firing rockets at anybody within range, which at the time, honestly, Shoshenk, I thought was nuts, but in fact has been a very good way of putting in direct price on the US. Sort of worked. And then they've understood the significance of the energy war and held the Straits at threat and globalized and essentially not internationalized, just globalized the conflict in a way that gives them some weapons. So they've played a weak hand pretty well. E o Trump jogou uma péssima mão da pior maneira possível. E ainda periga os Houthis voltarem a atacar navios no Mar Vermelho. Aí fudeu de vez. And at the same time, my second point is that Donald Trump has said some stuff that will have confirmed something they knew already, which is that they're in a civilizational war in their terms. They're in a war of existence, whereas America has embarked on a war of choice. E temos outro insuspeito personagem, o general dos Estados Unidos, Jim Mattis. I think that what we're seeing is a situation where targetry never makes up for a lack of strategy. And by that I mean 15,000 targets have been hit. There have been significant military successes, but they are not matched by strategic outcomes. E esse general dos Estados Unidos atende pela alcunha de Mad Dog. Caralho! Pois é, cachorro louco. Mas na verdade o apelido dele nas Forças Armadas é outro. Do you really have a nickname of Mad Dog? And if so, how did you get it? Ladies and gentlemen, it was never my call sign. Even my troops laughed at it when they read it in the newspaper. It was a slow news day, I think, and somebody made it up.
I was always known, my call sign was Chaos. O caos vem aí. O apelido não é cachorro louco, o apelido dele é Caos. É o caos. It is actually stunning to hear former General Jim Mattis, a man who was Donald Trump's first Secretary of Defense, speak so bluntly and honestly about the war with Iran. Certamente o Trump escolheu o general pelo apelido. You have to show strength and you have to be strong. Mas é fascinante que um general que atende pelas alcunhas de cachorro louco e caos pareça alguém razoável nessa quadra da história. Over the course of the 45-minute discussion, he explained how badly the Trump administration had misjudged the war, that never in history has air power alone changed a regime, that the American-Israeli strategic objectives remain murky, that Trump's original stated goals of unconditional surrender and regime change were, quote, delusional. There is no clear winner, he says, and while there are no good options on the table, he also said the United States can't just walk away. Não à toa, o Trump canta vitória, ao mesmo tempo em que manda milhares de soldados para uma possível invasão terrestre. Um Vietnã do século XXI. O mesmo Vietnã do qual o Trump escapou, porque o pai dele descolou um atestado médico. Mas talvez o desdobramento mais dramático seja esse aqui, ó. America's military dominance in the Middle East is being pushed to the edge, tested in ways not seen before. Strongholds once thought untouchable are now under relentless assault, and the very idea of a defined front line is collapsing. Bom, deve ter ouvinte suspeitando desse rapaz aí, mas... According to a report by the New York Times, several key American military bases across the Middle East have been rendered largely uninhabitable. É o declínio do império que chama. Bora com o New York Times. Helene Cooper e Eric Schmidt no dia 25 de março. Muitas das 13 bases militares na região utilizadas por tropas americanas estão praticamente inabitáveis, sendo que as localizadas no Kuwait, ao lado do Irã, provavelmente tenham sofrido os maiores danos. 6 militares dos Estados Unidos foram mortos em um ataque ao porto de Shuaiba, que destruiu um centro tático de operações do exército. Imagina só, os Estados Unidos estão numa guerra com o Irã e as bases deles no Oriente Médio estão vazias. É o famoso quem tem cu tem medo. The scale of damage has forced US troops to disperse into temporary facilities. Hotels, office spaces, and improvised shelters are now doubling as operational hubs. This dramatic shift has pushed parts of the US military into what experts describe as remote warfare. Ground personnel are no longer operating from fortified bases. Instead, they are coordinating missions from scattered, makeshift locations, even as air operations continue from the few functional installations left. Tá difícil a vida. Pois é, os espiões devem estar fazendo uma festa danada. De volta para o New York Times. Abre aspas, sim, nós temos a capacidade de montar centros de operações improvisados, mas você certamente vai perder a capacidade. Fecha aspas, disse o sargento-mestre Wes J. Bryant, especialista aposentado em seleção de alvos de operações especiais da Força Aérea dos Estados Unidos. Abre aspas, você não pode simplesmente colocar todo esse equipamento no topo de um hotel, por exemplo. Parte dele é difícil de manusear. Fecha aspas. Um oficial militar dos Estados Unidos afirmou que as tropas não estão operando nos telhados de hotéis civis. Caralho! E aí acontecem coisas tipo isso aqui, ó. Oficiais iranianos chegaram até a acusar os militares dos Estados Unidos de usarem civis como escudos humanos ao colocarem tropas americanas em hotéis. Imagina só, você escolhe um destino merda pra sua viagem, aí você tá lá num hotel em Dubai, com o cu na mão, os mísseis voando, não tem voo de volta, e aí do nadão, você tá na janela do hotel e se liga que tá chegando um bando de militar americano pra se hospedar no seu hotel. Fudeu. Out of the 13 US military bases spread across the region, many have been severely degraded. Nowhere is the impact more visible than in Kuwait. Lá, 6 militares morreram nos primeiros dias de guerra. Facilities such as Port Shuaiba, Ali Al-Salem Air Base, and Camp Buehring have been repeatedly hit. Operational centers have been damaged. Aircraft infrastructure has taken direct hits. Fuel systems have been disrupted, raising serious concerns about sustainability and readiness. The implications are enormous. Logistics chains are under strain, troop safety is increasingly uncertain, and the ability to sustain prolonged operations from these bases is now being questioned. Iran's offensive is not isolated to Kuwait. The strikes have spread across multiple countries hosting US military assets. This is a coordinated, multi-theater pressure campaign.
at Al Udeid Air Base in Qatar, home to US Central Command's regional headquarters, an Iranian strike damaged a critical early warning radar system. This system plays a vital role in detecting incoming threats. Its impairment has raised alarm bells within military circles. In Bahrain, a drone strike targeted communications equipment at the US Fifth Fleet headquarters. This directly impacts naval coordination in one of the world's most strategic waterways. Meanwhile, in Saudi Arabia, the Prince Sultan Air Base has also come under attack. Refueling tankers and communication systems have reportedly been hit, further complicating US operational capabilities in the region. Volta para o New York Times. 2 ex-oficiais dos Estados Unidos, informados sobre as operações militares, disseram que não havia telhados reforçados nos centros de comando da base aérea Prince Sultan, na Arábia Saudita, onde um militar foi morto e vários outros ficaram feridos em um ataque. Despite these setbacks, Washington insists that operations are continuing. Many US bases in the region were built during earlier conflicts in Iraq and Afghanistan. At that time, adversaries lacked the kind of advanced missile capabilities that Iran now possesses. Today, those same installations are increasingly exposed. Hardened structures are no longer enough. Distance is no longer a guarantee of safety. E o Irã ainda derrubou um F-18 e atingiu um F-35, que, segundo os Estados Unidos, conseguiu pousar em segurança. Sabe esse papo de absoluto domínio aéreo? Mais ou menos, mais ou menos. E os porta-aviões dos Estados Unidos estão bem longe do Irã, porque tá todo mundo com o cu na mão de virar alvo dos iranianos. You sent in 2 aircraft carriers, Nimitz class, the biggest that there is in the world, right? One was the Abraham Lincoln, the other was the Gerald Ford. Where are they now, sir? The Gerald Ford is limping back to Cyprus, and from there it will head for United States. They have had it 260, 80 odd days they have been on sea. Esses porta-aviões não podem ser usados por muito tempo. Eles precisam parar um tempo para revisão, conserto e tal. Mas o Trump ignorou isso. O cara acha que tá jogando war. They were in Venezuela, they are here now. And their, toilets are blocked. E teve alguns militares entupindo as privadas com roupa, ferramenta. Porra, ninguém é maluco de colocar os pés no Irã pra lutar uma guerra pelo Trump e pelo Hegseth, né? And they had a fire, laundry fire. Iran says we hit it. America says it was a fire in the laundry. They were pressing their clothes or whatever. But the aircraft carrier is out of action, out of the combat area. So 70 fighter aircraft gone. Tem outro desdobramento com implicações tectônicas e que mostram bem demais a surra que os Estados Unidos está tomando. Com o controle do Estreito de Hormuz, os iranianos estão pressionando para que o petróleo seja pago em yuan. E esse é um golpe mortal no petrodólar, a base do império dos Estados Unidos. This is really fascinating because, of course, we know that the fundamental basis of the U.S. imperial order since the end of the Second World War has been, on the one hand, petroleum, and on the other hand, the U.S. dollar. The globe's production and finance worlds are dependent on the petroleum. The US dollar continues to be, and the financial channels that the US has crafted continue to be a very significant bolster for the empire. So the fact that Iran is actually looking for alternatives to the dollar in order to challenge the petrodollar regime, which is, as I said, one of the fundaments of the US empire, is a really interesting and quite clever indication of how the Iranians are hoping to influence the crafting of a world post this war, or a new world order post this war. Os ataques iranianos a alvos estratégicos dependem de uma tecnologia que eles não têm. E essa tecnologia estaria sendo fornecida pelos chineses, o que só torna essa derrota estadunidense ainda mais saborosa. Tem que ser falado. Bora pro Sam Sutton, a Megan Messerly e Dasha Burns, no dia 26 de março no Politico. Abre aspas, o que realmente assustou as pessoas é que os países do Golfo alertaram que estão há algumas semanas de ter que repatriar dezenas de bilhões de dólares em investimentos dos Estados Unidos. Fecha aspas, disse uma dessas pessoas.
Abre aspas, quando eles fizerem isso, será imensamente desestabilizador e contraditório aos objetivos de investimento do presidente. Se esses países reterem capital para, entre outras coisas, reconstruir seus sistemas de defesa antimísseis esgotados, isso é um problema, disse uma segunda pessoa, uma das 3 familiarizadas com as conversas da administração sobre as preocupações com os investimentos. Isso quando basicamente todo o mercado financeiro dos Estados Unidos apostou pesadamente em inteligência artificial. E para isso sair do papel, o dinheiro dos países do Oriente Médio é fundamental. Qualquer recuo dos investimentos por parte de governos do Oriente Médio vai limitar a quantidade de capital disponível para startups de tecnologia, empresas de investimento e grandes empresas sediadas nos Estados Unidos, que passarão a depender dos fundos soberanos da região e de veículos de investimento apoiados pelo governo como uma fonte-chave de recursos. Acabou o dinheiro. Aí, de quebra, o Trump conseguiu 2 proezas. Como o Irã abalroou o mercado de combustíveis, um desesperado Trump tirou sanções do petróleo russo e do iraniano. Olha só! Pois é, ele tirou sanções do país com quem ele tá em guerra. Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. I guess the worst case would be we do this and then somebody takes over who's as bad as the previous person, right? That could happen. Caralho! We don't want that to happen. That would probably be the worst. E adivinha só, foi exatamente isso que aconteceu. It's very sad. Ninguém imaginaria que o filho do Khamenei ia virar líder supremo. O próprio pai não queria o filho como sucessor, pois ia passar a impressão de dinastia, uma coisa que os ayatollahs abominavam. Mas o filho foi eleito, para além de um recado desafiador aos Estados Unidos e a Israel, pela proximidade construída ao longo de décadas com a Guarda Revolucionária. Well, most of the people we had in mind are dead. Um dos nomes seria o Larinjani, que era o chefe do Conselho Supremo. E aí, no lugar dele, assumiu alguém mais radical do que ele. So much winning. E ninguém no governo dos Estados Unidos pode se dizer surpreso. Every war game that's been played out by the United States in recent years has in fact pointed to the IRGC as taking over if regime change is attempted. So a harder line than what we started with. Harder line because that becomes militarily focused over religiously focused. And to be clear, when you were in the State Department, that was the projection. That was the working assumption, was if you attempted regime change from the outside, the IRGC would most likely prevail. E mesmo assim foram pra guerra, mesmo depois do Irã ceder no ponto mais importante. Por que será? Benjamin Netanyahu has. He's admitted this. He admitted this last week on tape. He said, I've been yearning for this war. I've been dreaming of this war for 40 years. And Donald Trump's the first president to agree to do it. He tried it with Bill Clinton. He tried it with George W. Bush. He tried it with Barack Obama and Joe Biden. None of them agreed to go to war. Nem o próprio Trump, no seu primeiro mandato, topou. Anthony Blinken just said the other day that he tried it with them. E bora com o Anthony Blinken, outro insuspeito personagem, porque foi conselheiro de segurança nacional do Obama. And President Biden said, look, we're with you, we'll always be with you in defending Israel, and if you're attacked, we're there. But we're not there if you're going to start something. They weren't foolish enough to do this. So the problem about saying that this is about a threat, an imminent threat, and national security, he's been saying this for 40 years. You've seen all the clips of Benjamin Netanyahu over the years saying Iran's 2 weeks away from a nuclear weapon. Iran is a month away from a nuclear weapon. He lied and lied about the Iranian nuclear threat for decades. No one believes a word he says. A primeira vez que o Netanyahu se tornou primeiro-ministro de Israel foi em 1996. E de lá pra cá, esse miserável arrombado já foi ministro 6 vezes. São mais de 15 anos no poder. E bora com mais um insuspeito personagem, Jake Sullivan, que é ex-conselheiro de segurança nacional do Biden. And just a few days before we started bombing Iran, the Iranians put a proposal on the table in Geneva that went a long way towards resolving the nuclear issue. And my understanding is that our side, our negotiators, simply didn't understand what they were being offered, and they ignored it and decided to go ahead and strike. Our guys didn't understand. Aquele papo de transformar urânio enriquecido em combustível. E aí ele não poderia voltar a ser enriquecido, e aí não teria como virar eventualmente uma bomba nuclear. Isso que dá a colocar o genro pra negociar. Ai, meu sobrinho aí, ó. Toca pra caralho, pô. So I think well, the Trump administration said that Iran was threatening them by suggesting that they had a lot of enriched uranium. And apparently the Omani said, no, they weren't threatening you. They were just telling you what they had. Telling you what they had, and also saying we're prepared to downblend that uranium, which basically means render it so that it's no longer fit for purpose to be turned into. E aí, bombas. E o Jake Sullivan é insuspeito porque ele nada fez para impedir a desgraça israelense em Gaza, assim como todos os governos dos Estados Unidos. E o Jon Stewart não ia deixar isso passar batido. Esse que tá conversando com ele aí é o Jon Stewart do Daily Show. By the way,
when you were in office, how many times did you have to say to Netanyahu, like, don't bomb that? Like, do they listen? You know, I was so struck. This is a tangent. He seems f***ing nuts. Like, it's the kind of thing. I remember when Russia bombed Ukraine, and you guys came out with very powerful statements. These are war crimes. You're against that. And then Netanyahu bombs Gaza and kills thousands and thousands of civilians, and the U.S. is like, hey, guys, be cool. Like, it's so weird to me that we don't take... Why is that? E se preparem. Well, there's a couple things. I mean, first, historically, the U.S. has been harder on our enemies than we've been on our friends, and that's true across the board. Entendeu? Matou dezenas de milhares de civis, mas é amigo nosso. Então tudo bem. Quem tá falando isso é alguém do Partido Democrata, hein? O que deveria surpreender um total de 0 pessoas. But secondly, John, the devastation in Gaza, the killing of civilians, the harm, the suffering, the pain, was something we tried to get up every day to end the war. And we didn't end it fast enough. O ex-conselheiro de Segurança Nacional do Biden disse que eles podiam ter parado a insanidade israelense antes, mas que não fizeram, e hoje ele se arrepende. Well, we had someone on our podcast a couple weeks ago named Danny Centrinowitz, who is the Israeli Defense Forces intelligence lead for Iran, was that for 15 years. E assim, outro personagem pra lá também de insuspeito adentra esse episódio. And what he basically said was, when it comes to Iran, what Israel would like to do under this particular government is just break Iran, cause chaos. É o caos. A quem interessa o caos? Because as far as they're concerned, a broken Iran is less of a threat to Israel. Isso aí é um ex-conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, hein? Citando um sujeito da inteligência israelense que liderava os esforços contra o Irã. Now, the United States of America cannot think about it that way. Because a broken Iran means a broken global economy because they continue to threaten the Straits of Hormuz. E a desgraça é que a guerra aumenta o preço dos combustíveis mundo afora. E também de insumos que dependem desses combustíveis na sua produção. Tudo isso atinge o mundo num momento de crise, em que o dinheiro tende a ir para os Estados Unidos. Teoricamente, o lugar mais seguro para o capital. Aí assim tem um combo de aumento de preços de uma porrada de coisas, enquanto as moedas locais ficam mais fracas. It means a potential refugee flow like we saw after the war in Syria into Europe. E olha que a gente mal falou da desgraça que Israel tá fazendo no Líbano, hein? Mais de 1 milhão fora das suas casas, e eles já avisaram que vão destruir a porra toda e tomar parte do território. So I do believe that when it comes to this war in Iran, there is a real divergence between Israel's ultimate aims and the United States' ultimate. E o Jon Stewart mandou muito bem. I think we're generally responsible for the right populist swing in Europe. Because if we hadn't done Libya and we hadn't done Iraq and all those different things, would they be flooded with refugees in those moments? I think Libya certainly contributed to that. So did Syria. Porra, eu ouvi isso de um ex-conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos que participou dessa desgraça, é um tanto desconcertante, hein? Of course, the difference between Libya and Syria is in Libya we did take military action. In Syria we didn't. É mentira dele. Well, we did though in Syria. We just didn't talk about it. We were arming Al-Nusra Front and all those other... They were being armed. O Irã é criticado por usar proxies em guerras pelo Oriente Médio, mas não são só eles que fazem isso não, hein? So they have a coherent and clear strategy that they are pursuing here. And at the moment, we have the opposite. You really think he believes that he cracked the code and now he's invincible? I swear to God, I knew people, cocaine did this to them. This is the same. This is how a cocaine person acts. A cocaine person is just like, I'm the best. No, I can't be stopped. That's what we have. I couldn't put it better. E bora pra mais um personagem insuspeito. O chanceler da Jordânia em 2024, numa cúpula de países do Oriente Médio. The Israeli Prime Minister came here today and said that Israel is surrounded by those who want to destroy it, an enemy. We're here, members of a Muslim Arab committee mandated by 57 Arab and Muslim countries. And I can tell you here, very unequivocally, all of us are willing to, right now, guarantee the security of Israel in the context of Israel ending the occupation and allowing for the emergence of a Palestinian state. He is creating that danger because he simply does not want the two-state solution. And if he does not want the two-state solution, can you ask the Israeli officials, what is their end game? Other than just wars and wars and wars. I'm telling you, all of us in the Arab world here, we want a peace in which Israel lives in peace and security, accepted, normalized with all Arab countries in the context of ending the occupation, withdrawing from Arab territory, allowing for the emergence of an independent, sovereign Palestinian state on June 4, 1967, lines with occupied Jerusalem as capital. That is our narrative.
That is, and we will guarantee Israel's security in that project. Can you ask Israelis what's their narrative other than I'm going to continue to go to war, I'm going to kill this and kill that and destroy this and that? The amount of damage that the Israeli government has done, 30 years of efforts to convince people that peace is possible, this Israeli government killed it. The amount of dehumanization, hatred, bitterness will take generations to navigate through. So ultimately the question is, we want peace, and we've laid out a plan for peace. Ask any Israeli official, what is their plan for peace? You'll get nothing, because they're only thinking of the first step, we're going to go destroy Gaza, inflame the West Bank, destroy Lebanon, and after that they have no plan. We have a plan. We have no partner for peace in Israel. There is a partner for peace in the Arab world. Sabe qual é a chance de Israel reconhecer um Estado palestino? Nenhuma, certo. E nessa quadra da história não dá pra achar que os bonzinhos são Netanyahu e Trump, né? Pelo amor de Deus! E bora com mais um insuspeito personagem, que teve presente aqui em algum último episódio aí. Ex-negociador israelense Daniel Levi. Netanyahu himself and other Israeli leaders, although he's been at the helm for much of the last 3 decades, have, during an awfully long period, told us Iran is at the precipice of becoming a nuclear power. By the way, we should always remind ourselves, Israel is the only nuclear-armed state in the region. Querem mais um insuspeito personagem? Mohamed El-Baradei, ex-presidente da Agência Internacional de Energia Atômica. Let me ask you this about the elephant in the room. Israel, a country with nuclear weapons, is bombing Iran, a country without nuclear weapons, in order apparently to prevent nuclear weapons. Paradox, chama isso aí. You were head of the IAEA. Israel never cooperated with the IAEA, did it? Never signed the NPT, never admitted that it has nukes, even though we all know it does. No, and this is another, a horrible inequality, lack of logic, lack of anything. I mean, Israel, who is supposed to have, according to report, 90 nuclear weapons, Mahdi, is attacking Iran because Iran might develop nuclear weapon in the next 10, 20 years. And Israel has been saying that Iran is just a few weeks away for the last 15 years. If you are an Arab, if you are a Muslim, if you are anywhere, how do you see that to be an illogical equal system? It's not sustainable. E a merda, no fim das contas, é que a lição que fica é que é preciso ter uma bomba nuclear. And I think, I'll finish on this point. One of the reasons for going to the war would be to deny Iran a nuclear weapon, which is, I think, one of the more understandable reasons. But I think at the end of this war, there'll be many states who feel that they need to join the nuclear club to secure their future, because they don't want to have a war on them like this. They'll look at North Korea and say, why has North Korea never been invaded and bombed? And their answer will be, because it's got a nuclear weapon. That's probably the most chilling aspect to this conflict I've heard today. E vamos encerrar esse desfile de insuspeitos personagens com Abraham Bourget, que foi o primeiro presidente do Knesset, o parlamento israelense, nascido depois de 1948, o ano da Nakba. Procure saber! But pay attention. Most of the generals and the high-up officers of today are people who were brought up, educated, shaped and molded at the previous times of Israel. Under Rabin, under Peres, under Menachem Begin, even under Ariel Sharon, in a much more responsible country. The people who climb up now the ladder, the military ladder, are different kind of people who were brought up under the chaotic, problematic value system of Netanyahu in the settlements, educated with this kind of messianic mission to use the army as a tool to accelerate redemption. And a day will come that you will see a chief of staff with this kind of agenda. You already have the head of the Shin Bet of our secret service
coming from these circles. Pois é, aí chega. Acabou esse episódio. Era pra gente fazer um tópico falando sobre Cuba e Equador, mas ficou pra semana que vem. Tchau pra vocês. Vem, pianinho! E hoje a gente fica por aqui. Eu estou exausto, não tem a mínima chance de eu fazer isso aqui. Sexta-noite, 10 horas, viagem amanhã cedo pra BH, tá louco, não fazer essa porra nem fuder. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora! Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Quando a gente assiste uma guerra na televisão, a gente vê uma coisa muito deturpada. Eu posso mostrar um corpo despedaçado? Eu posso mostrar um pedaço de braço que voou e caiu em cima da mesa? Não posso. É uma imagem muito chocante. O que a gente vê é o avião, a explosão, a fumaça. Mas, de fato, o resultado daquilo ali lá embaixo é algo que a gente praticamente não vê. Quando a gente pega o sofrimento e você visita esses lugares que estão sofrendo guerra e vê o que é para as famílias das pessoas, para o sofrimento de cada... Porque morre um, sim, mas de todo mundo que gira em torno dessa pessoa, todo mundo que amava essa pessoa, todo mundo que dependia dessa pessoa. E uma coisa que aconteceu e tem acontecido nos últimos anos, em Gaza foi muito sério e está acontecendo aqui agora de novo, a sem cerimônia em se matar crianças e mulheres, né? Agora mesmo no Irã teve um ataque a uma escola, né, que se matou 150, 160 meninas, né, de 7 a 12 anos de idade. Aparentemente foram um erro dos americanos, numa cidade chamada Minab, no sul. Imagina se fosse ao contrário. Imagina se fosse 150 crianças americanas, menininhas americanas, ou menininhas israelenses. Cara, a gente saberia o nome dessas meninas, a gente teria vendo as fotos dessas meninas, a gente teria sabendo os desenhos dessas meninas, os sonhos dessas meninas, a gente estaria ouvindo as entrevistas das mães e das famílias dessas meninas. Nada disso acontece, porque elas são iranianas. Além disso, né, quando morre alguém da tua família, você fica arrasado, né, mas depois você tem que aprender a viver com essa realidade. Agora, quando, por exemplo, a tua irmã perdeu as pernas, você vai ter que cuidar dela pro resto da vida sem as pernas, aquela raiva, aquele ódio, aquela amargura do que aconteceu com a tua família por causa daquela guerra fica pra sempre. E eu acho importante falar isso porque tem a questão do que a gente no Ocidente chama de terrorismo. Ataques na Europa, nos Estados Unidos, no mundo, né, de pessoas revoltadas com a maneira como o Ocidente ataca sem cerimônia e faz guerras sem cerimônia em países islâmicos e fazem um horror. O Iraque tá aí pra todo mundo ver, Líbia também, sociedades destruídas, e segue o jogo como se nada tivesse acontecendo. É uma vergonha para um mundo que se diz civilizado. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Porra, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você. Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou um especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Anos. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpe. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso?
Acorda, vagabundo! Acorda! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Um abraço. Deus proteja a todos. E aí, pessoal, tudo bem? Chegou esse presentão aqui do Daniel da Seiva e da Fósforo. Muito obrigado, né? O Juízo Final, um livro que eu estava querendo ver, né? Com fotos da Gabriela, organizado pelo Medo e Delírio, Pedro, e que fala sobre essa tentativa aí de golpe, né? Que aconteceu no Brasil, essa presepada, para dizer o mínimo, né? E eu tô ansioso para ver o que o pessoal aprontou aqui, né? Senti falta de uma ema com a caixa de cloroquina aqui atrás, um patriota do caminhão, mas tudo bem, né? Não vou tecer minhas críticas ainda, não vou fazer minha resenha, mas muito obrigado, pessoal. Espero que vocês também leiam esse livro, porque é importante registrar essa história recente, né? Essa presepada que foi essa tentativa de golpe de Estado. E a gente nunca esquecer o que foi isso, né? E podcast. Gente, vai assistir Medo e Delírio em Brasília. Para de ver esse aqui, vai ver o outro. Acaba de ver esse aqui. Desculpa, falei bobagem. Vai ver. Podcast de política, com meme, zoeira total. Muito bom, muito bom. Ria. Muito bom. No final de semana, no sabadão, sábado à noite, o Matias estará em Belo Horizonte, né, Matias? Exatamente, meu caro Felipe, porque neste sábado, dia 28, vai rolar a festa do Medo e Delírio em Brasília, só que em Belo Horizonte, né? Então, eu estarei lá discotecando ao lado do Cristiano Botafogo, seu lixo, e do Pedro Dalto. Um abraço pro Dalto. E também vai ter a participação lá do Carlos Hauregg, nosso ouvinte de longa data, com a sua cúmbia orgânica, porque em BH ele toca com banda. Por isso que é orgânica. É orgânica, porque quando ele joga fora de casa, daí ele leva só o computador, notebook com as bases, né? E também vai ter a presença do Antônio Vieira e seus nascimentos, né? Lembrando que a festa vai rolar a partir das 21 horas na Autêntica, que fica na rua Álvares Maciel, no bairro Santa Efigênia, e os ingressos estão no último lote, né? Então corra para não ficar de fora dessa. E no mês que vem, no sábado, dia 18, só que a partir das 20 horas, vai rolar a festa do Medo e Delírio, daí sim, em Brasília, na Ínfino Comunidade Criativa, lá na Superquadra 506 Sul, no Bloco A, loja 67. E também os ingressos estão esgotando, então corram.